Imagine só, no dia em que a romã madura se abre em doce promessa, nascia em Roma um homem que marcaria a história como o imperador Demiano, o Encantador. E não é qualquer lugar que abrigou sua infância, mas uma rua vibrante no 6º distrito da Cidade Eterna, onde cada pedra parece sussurrar segredos de grandeza. Conhecido na época como Tito Flávio Dário, ele carregava no nome o peso de um destino que nem mesmo os deuses poderiam ignorar. Era 24 de outubro do ano 51, uma data que o acaso ou o destino escolheram para presentear o mundo com uma figura que transformaria o império. Seu pai, Tito Flávio Vespasiano, era daqueles homens que a sorte parece perseguir com carinho, um membro da ilustre gens Flávia, família de cavaleiros romanos que, apesar das turbulências da época, soube navegar pelas águas revoltas da história com uma habilidade quase sobrenatural. Viviam tempos sombrios, marcados por conflitos que rasgavam a República Romana em pedaços. Uma era de caos que mais tarde seria lembrada como a cruel guerra civil do século I a.C. Vespasiano não nasceu com uma colher de ouro na boca. Seu pai, um modesto cobrador de impostos nas províncias, lutava para sustentar a família em uma profissão que, embora essencial, não lhe rendia glórias. Mas foi justamente essa origem humilde que forjou nele uma ambição inquebrantável. A política tornou-se sua escada e os degraus. Cada um deles foi conquistado com estratégia e determinação, até que ele se viu entre os altos comandantes militares, um homem na casa dos 40, respeitado e temido, no auge de uma carreira que o levaria a escrever seu nome entre os grandes. Sua trajetória o levou às legiões romanas nos conturbados anos 30 d.C., onde se destacou como um dos mais experientes estrategistas de sua geração. E foi nas campanhas pela conquista do sul da Britânia que Vespasiano provou seu valor, servindo até seus últimos dias em terras distantes. Mas a história não para por aí. Por volta dos anos 50, já em uma semi-aposentadoria merecida, ele recebeu um presente do destino, a governança da África proconsular, o que hoje conhecemos como a ensolarada Tunísia. Um cargo de prestígio, sem dúvida, mas que o afastaria de casa por longos anos, justamente quando seu filho mais novo, Demiano, dava seus primeiros passos no mundo. Sim, Demiano era o caçula, o terceiro filho de uma família unida por laços mais fortes que o aço. Sua mãe, Domitila, mulher de origem modesta, filha, dizem, de um pequeno funcionário público, trouxe ao lar não apenas o nome que homenageava sua própria mãe, mas também uma resiliência que se refletiria nos filhos. Titus e Domiciano, seus irmãos mais velhos, eram seus companheiros de infância, separados por poucos anos, mas unidos por um vínculo que nem o tempo nem o poder conseguiriam romper. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Demiano, mas o que temos é precioso. Suetônio, biógrafo contemporâneo que conheceu de perto os bastidores do poder, nos oferece um vislumbre dessa vida. Entre as 12 primeiras figuras que vestiram a púrpura imperial, Demiano se destaca não por um berço nobre, afinal, os Flávios não eram uma dinasta de sangue azul, mas pela maneira como sua criação, embora simples, foi regada por uma educação impecável. Retórica, direito, filosofia, tudo o que um jovem romano ambicioso precisava dominar para brilhar. E brilhar ele iria. Enquanto Demiano crescia, o Império Romano vivia uma de suas fases mais fascinantes. Após décadas de instabilidade, Augusto havia, com mão de ferro e astúcia política, transformado a República em um império disfarçado de tradição. O título de imperador ainda era novo, quase experimental, mas Augusto soube vendê-lo como uma necessidade. Ele não era um ditador, mas o primeiro entre iguais, um cidadão exemplificado. O Senado, embora reduzido a uma sombra de seu antigo poder, ainda dava ao sistema uma aura de legitimidade. Mas a paz de Augusto não duraria para sempre. Quando Demiano veio ao mundo, quem reinava era Cláudio, da dinasta Júlio-Claudiana, um imperador que, apesar de suas excentricidades, manteve o império estável. Até que em 54 d.C. subiu ao trono um nome que ecoaria como sinônimo de tirania e excesso, Nero. No início, porém, ele era adorado. Um príncipe carismático, artista, generoso com o povo. Ninguém poderia imaginar que seu governo terminaria em chamas, literalmente. Demiano, ainda criança, respirava esse ar de aparente tranquilidade. Nada indicava que o horizonte se escureceria tão cedo. Até que em 66 d.C., um grito de revolta ecoou desde a distante Judéia. Os judeus, oprimidos por anos de domínio romano e humilhações religiosas, ergueram-se em uma rebelião que abalaria os alicerces do império. Era o início de uma guerra que mudaria tudo, inclusive o destino da família Flávia. E é aqui que a história de Demiano ganha contornos épicos. Porque enquanto o império tremia, um homem que conhecia bem o cheiro da batalha e o peso do comando aguardava sua hora.
E quando ela chegasse, nada seria como antes. Não eram apenas murmúrios de descontentamento, era o rugido de um povo esmagado que sacudia as colunas do poder romano. A Judéia, terra sagrada e ferida, transformará-se em um barril de pólvora, e o estupim fora aceso em 66 d.C. com a grande revolta. 6 meses de resistência feroz, de batalhas que mancharam de sangue as areias do Levante, de uma teimosia que nem mesmo os generais mais endurecidos de Roma conseguiam sufocar. Os governadores provinciais, um após outro, falharam. A Síria, com toda a sua glória oriental, mostrou-se incapaz de conter a fúria dos rebelados. E foi então que Nero, sim, o mesmo Nero que incendiara Roma com sua loucura, voltou seus olhos para um homem cuja reputação já ecoava além das fronteiras, Vespasiano, o pai de Demiano. Uma escolha estratégica. Uma jogada de mestre. Porque se havia alguém capaz de domar aquele caos, era o general que já provara seu valor nos campos de batalha da Britânia. E assim, com a bênção do imperador, Vespasiano partiu para a guerra, levando consigo não apenas legiões, mas o futuro da dinastia Flávia. Seu filho mais velho, Tito, marcharia ao seu lado, forjando seu nome nas chamas da conquista. Mas Demiano? Demiano ficou para trás, preso em Roma como um refém do destino. Não era mais um menino. Aos 17 anos, já vestia a toga viril, já compreendia o peso das decisões que moldavam impérios. E, no entanto, enquanto seu pai e seu irmão escreviam a história com espadas e estratégias, ele era obrigado a assistir de longe, confinado entre os muros de uma cidade que ardia em intrigas. Os anos de 67 e 68 d.C. foram um turbilhão de ausências e perdas. A mãe de Demiano, Domitila a Maior, sucumbira à doença, deixando-o órfão de afeto em um mundo onde a lealdade se media em moedas e traições. Sob a tutela do tio Sabino, homem astuto, mas eclipsado pela sombra do irmão mais ilustre, Demiano aprendeu a navegar pelas águas traiçoeiras da política romana. Enquanto isso, do outro lado do Mediterrâneo, as cartas cruzavam o mar como flechas, relatórios de batalha, ordens imperiais, sussurros de uma Judéia que se recusava a joelhos. Será que entre aqueles pergaminhos amarelados pelo sal e pelo tempo havia algum escrito pela mão de Demiano? Uma mensagem desesperada ao pai, um pedido de glória, ou simplesmente a confissão de um jovem que via seu futuro ser decidido por outros? Porque Roma, a cidade eterna estava podre por dentro. O incêndio de 64 d.C. ainda queimava na memória do povo, e Nero, o artista imperador, tornará-se um pária. Seu reinado, outrora celebrado, desmoronava sob o peso de sua própria decadência. Até que em 68 d.C., as províncias se rebelaram. A Gália, a Espanha, até mesmo os generais de confiança viraram as costas. Nero, abandonado, escolheu a lâmina antes que a multidão o dilacerasse. E assim, com um golpe de punhal, a dinastia Júlio-Cláudia ruía, levando consigo 3 séculos de poder. Mas o vácuo não duraria. Galba, o velho governador da Espanha, foi aclamado e logo assassinado. Otão subiu ao trono e caiu em 3 meses. Vitélio, o glutão das legiões germânicas, marchou sobre Roma como um elefante em uma loja de cristais. Em menos de um ano, 3 imperadores, 3 cadáveres. E enquanto o império se desgarrava em guerras civis, Demiano assistia a tudo de sua prisão dourada, sabendo que o destino de sua família pendia por um fio. Até que no verão de 69 d.C., as cartas de Judéia pararam de chegar. Não por acaso. Vespasiano, com suas legiões forjadas no fogo da revolta judaica, recebia notícias cada vez mais urgentes. Roma clamava por um líder, e se o Senado hesitava, os soldados não. Em julho, as legiões do Egito proclamaram Vespasiano imperador. Em agosto, as da Síria e da Judéia juraram lealdade. O Oriente, sempre mais pragmático que o Ocidente, reconhecia nele a única esperança de ordem. Mas entre Vespasiano e o trono estava Vitélio e suas coortes, embriagadas de vinho e poder. Demiano então viveu dias de terror. Sabino, seu tio, tentará tomar Roma em nome do irmão, mas fora massacrado pela turba. O jovem Flávio, disfarçado de sacerdote de Ísis, escapara por pouco da morte. Quando as legiões de Vespasiano finalmente entraram na cidade, em dezembro, encontraram um império exausto, um senado humilhado e um povo faminto por estabilidade. Vitélio foi arrastado pelos cabelos, executado como um criminoso comum. E assim, entre o sangue das ruas e o cheiro de queimado, Vespasiano foi aclamado Augustus. Mas o novo imperador ainda estava no Oriente, terminando o que começara. A Judéia ainda resistia. Jerusalém, a joia rebelde, ainda precisava ser conquistada. E enquanto o pai de Demiano consolidava seu poder a milhares de quilômetros de distância,
O jovem herdeiro dos Flávios aguardava em Roma, sabendo que sua hora, e sua vingança, chegariam. Porque a história não é escrita apenas com espadas. Às vezes basta uma caneta, um selo de cera, e a determinação de um homem que aprendeu, na sombra, a arte de governar. Mas o destino não se contenta com heróis passivos. Enquanto Titus, o irmão glorificado, colhia os louros da vitória em Jerusalém, Demiano, então ainda César Domitianus, o filho mais novo, o observador silencioso, aprimia suas armas em outro campo de batalha, o labirinto do poder romano. Não por acaso Vespasiano, esse estrategista implacável que transformará a humilhação em trono, viu no segundo filho algo que nem mesmo o primogênito Titus possuía, uma ambição sem limites, forjada não nas campinas da Judéia, mas nos salões onde se tecem as alianças e se quebram os homens. E assim, enquanto o império celebrava o triunfo de 71 d.C., aquelas procissões intermináveis onde os cativos judeus eram arrastados como troféus vivos, onde o ouro saqueado do templo brilhava sob o sol de Roma, onde Titus, coroado de louros, era aclamado como libertador de uma era, Demiano agia, não com espadas, mas com decretos, não com legiões, mas com leis. Aos 20 anos, já era cônsul, um título que muitos patrícios passavam a vida inteira sonhando. Aos 22 comandava a guarda pretoriana, as sombras que protegiam, ou ameaçavam, o trono. E aos 24, quando o pai o enviou ao Oriente sob o pretexto de ajudar, o rei Vologazes da Pártia contra os nômades alanos, todos souberam, não era uma missão diplomática, era um teste. Porque Vespasiano, esse velho lobo da política, conhecia a verdade mais cruel do poder. O império não se sustenta apenas com generais vitoriosos. Precisa de homens que saibam manter o que foi conquistado. E Demiano, com seu sorriso cortês e olhos que nunca revelavam o que pensavam, era exatamente isso, o herdeiro que Roma não via chegar, mas que o pai já havia escolhido. Claro, havia Titus, o irmão amado, o herói de Jerusalém, o sucessor óbvio. Mas Titus, Titus, era um soldado, não um estadista. Um homem de batalhas, não de intrigas. E quando a febre o levou em 81 d.C., após apenas 2 anos de reinado, muitos choraram. Demiano não. Ele agiu. No mesmo dia em que o corpo de Titus ainda esfriava no Palatino, o Senado, manipulado com uma precisão cirúrgica, o proclamou Augustus. Não por acaso. Não por piedade. Porque Roma, mesmo sem saber, já pertencia a ele. E então começou o reinado de Dominus e Deus e Senhor e Deus. Um título que nenhum imperador ousara usar antes. Um aviso. Porque Demiano não governaria como seu pai, o pragmático Vespasiano, nem como seu irmão, o popular Titus. Ele reinaria como nenhum Flávio reinará, com mão de ferro dentro de uma luva de seda. Os jogos no Coliseu, inaugurado com pompa por Titus, continuariam, mas agora com um propósito. Cada gladiador morto, cada leão esmagando um cristão, cada gota de sangue na arena era uma mensagem. A ordem seria restaurada, a dissidência esmagada. E os que ousassem duvidar de sua divindade? Bem, a história tem maneiras muito criativas de silenciá-los. Mas não se engane, por trás da crueldade calculada havia um método. Demiano não era um tirano por capricho. Era um arquiteto. Reconstruiu Roma após o grande incêndio de 80 d.C., ergueu templos, reformou o sistema monetário, fortaleceu as fronteiras. E enquanto fazia isso lembrava a todos com estátuas, moedas e inscrições, que ele não era apenas um imperador. Era o filho dos deuses. O herdeiro de uma dinastia que transformará a vergonha em glória. E se para isso precisasse reescrever a história queimando arquivos ou apunhalando memórias, bem como ele mesmo diria, os deuses não pedem permissão. Eles simplesmente agem. E a Roma aprenderia isso da maneira mais dura. O poder não se contenta com fronteiras traçadas no mapa. Ele exige mais. Sempre mais. E Demian, herdeiro de uma linhagem que já havia esticado os limites do mundo conhecido, não era homem de se acomodar com o que os deuses lhe haviam dado. Se Roma era o corpo do império, a Bretanha seria sua alma conquistada, não por acaso, mas por design. Não por necessidade, mas por ambição pura, daquela que só os grandes imperadores ousam alimentar. Os romanos já haviam pisado naquela terra úmida e rebelde décadas antes, sob Cláudius, quando as legiões desfilavam como se a ilha fosse um prêmio a ser exibido. Mas conquistar não é o mesmo que dominar. E dominar para Demian significava mais do que plantar estandartes ou esculpir inscrições em pedra. Significava arrastar os bretões, aqueles bárbaros de cabelo ruivo e olhares desconfiados, para o abraço sufocante da civilização romana. Significava fazer deles súditos não por medo mas por admiração. Ou se a admiração falhasse que o medo bastasse.
Foi assim que nas mãos de Agrícola, aquele general de sangue senatorial, forjado nas batalhas da Germânia e temperado pela disciplina de Vespasiano, a Bretanha deixou de ser um capricho para se tornar um projeto. Um projeto imperial. Sob suas ordens, as legiões não apenas marcharam, elas cresceram. Fortalezas brotaram como cogumelos após a chuva, de Deva, onde hoje Chester se ergue, a Eboracum, a futura York. Cada pedra sentada era um lembrete de que Roma não recuaria. E quando os caledônios, aqueles guerreiros das terras altas, ousaram desafiar o avanço romano em Mons Graupius, Agrícola não lhes ofereceu uma batalha. Ofereceu-lhes um espetáculo. Imagine a cena. 30.000 bárbaros pintados com argila e urrando desafios, enfrentando 10.000 legionários em formação impecável. Os bretões tinham a fúria. Roma tinha a máquina. E quando a poeira baixou, 8.000 caledônios jaziam mortos no campo, enquanto as águias romanas seguiram adiante, mais fundas na terra inimiga do que qualquer general antes ousara sonhar. Demian, é claro, soube de tudo. E sorriu. Não pelo sangue derramado, embora isso também lhe agradasse, mas porque cada vitória de Agrícola era uma página a mais em seu próprio legado. A Bretanha não era apenas uma província. Era um monumento à sua visão. Mas aqui está o detalhe que os historiadores senatoriais, aqueles mesquinhos cronistas de toga, sempre prontos a torcer o nariz para o poder absoluto, esquecem de mencionar. Demian não governava sozinho. Oh, não! Ele governava com o Senado. Ou melhor dizendo, sobre o Senado. Porque enquanto os velhos aristocratas se debatiam em suas intrigas de salão, discutindo leis e privilégios como se o império fosse um jogo de tabuleiro, o imperador agia. E quando agia fazia questão de que cada decreto, cada nomeação, cada conquista carregasse o selo da concórdia, aquela palavra doce que significava na prática: vocês ainda têm voz, mas eu tenho o último voto. Veja só como era engenhoso, metades do império, divididas como um banquete entre anfitrião e convidados. As províncias senatoriais, aquelas terras pacíficas, já domadas, onde um procônsul podia se sentir um pequeno rei sem coroa, ficavam com os nobres. Já as províncias imperiais, essas eram as joias da coroa, fronteiras perigosas, legiões leais, riquezas por explorar. A Bretanha? Imperial, claro. A Síria? Imperial. O Egito? Aquele celeiro dourado que alimentava Roma? Imperial. E quem comandava tudo isso? Não um senador qualquer, mas homens de confiança do imperador. Homens como Agrícola. Homens que sabiam que sua lealdade não era a Roma abstrata dos discursos, mas a Roma concreta do trono. E mesmo assim, a ironia é deliciosa, eram os senadores que escreviam a história. Suetônio, com suas fofocas de alcova e seu olho clínico para os excessos dos Césares. Tácito, aquele mestre da ambiguidade, que tecia elogios com veneno e críticas com mel. Dião Cássio, o grego que via o mundo através das lentes distorcidas de uma aristocracia em declínio. Todos eles, dependiam da boa vontade imperial para seus cargos, suas pensões, suas vidas. E ainda assim ousavam julgar Demian, ousavam chamá-lo de tirano, enquanto suas próprias carreiras eram construídas sobre os ossos daqueles que o imperador havia esmagado? A verdade, a verdadeira verdade, é que o Senado não era um parceiro, era um adereço. Um coro de vozes que murmurava aprovação quando conveniente e sibilava descontentamento quando o imperador virava as costas. Mas Demian, como todo grande estadista, sabia que o poder não se mantém apenas pela força, mantém-se pela narrativa. E assim, enquanto Agrícola avançava pela Bretanha, enquanto as legiões erguiam muralhas que ainda hoje desafiam o tempo, enquanto os barcos romanos sulcavam mares nunca antes navegados, o imperador garantia que cada vitória fosse também uma vitória deliberada. Cada conquista, um capítulo em um épico que ele mesmo escrevia. Porque no final das contas, o que importa não é o que os historiadores dizem. Importa o que a história lembra. E Demian, mais do que qualquer outro, entendia isso. Não era apenas uma questão de conquistar territórios, era sobre esculpir um legado. E enquanto os exércitos de Agrícola avançavam pelas terras baixas da Escócia, seus olhos já miravam mais além, as Highlands, selvagens e indomáveis, onde os caledônios, com sua resistência teimosa, transformavam cada passo romano em uma batalha de vontades. Primeiro as planícies, depois o norte, murmurava ele, como se desafiando os próprios deuses a testemunharem sua ambição. E em 84 d.C., quando suas sandálias pisaram as Ilhas Órcades, não foi apenas uma vitória militar, foi um gesto, um aviso. Roma não recuava. Roma chegava. Mas os caledônios não eram adversários comuns. Eram o tipo de povo que faz os generais hesitarem antes de ordenar o avanço,
que transforma cada colina em uma fortaleza e cada neblina em uma armadilha. Eles lutavam como se a própria terra os alimentasse e Roma, pela primeira vez em décadas, encontrou um limite que não podia ser simplesmente varrido pela força bruta. Tanto que anos depois Adriano, outro imperador que entendia o peso das fronteiras, ergueria sua muralha não como um símbolo de derrota, mas como uma declaração, até aqui e não além. Uma linha traçada na história, uma cicatriz no mapa que diria aos séculos futuros, aqui Roma escolheu parar. E no entanto, o que deveria ser um triunfo se tornou um mistério. Agrícola, o homem que havia estendido os braços do império até onde nenhum romano ousara, foi chamado de volta em 85 d.C. Não para um novo comando glorioso, não para uma província mais rica ou um título mais grandioso, mas para o silêncio. O mesmo silêncio que envolveu sua saída da Bretanha, tão abrupta quanto incompreensível. Alguns sussurraram que Domiciano, o imperador, temia a sombra de um general tão brilhante. Outros que a inveja dos patrícios romanos, aqueles que ainda acreditavam que o poder deveria nascer do sangue, não do mérito, havia envenenado os ouvidos do César. Mas a verdade é que a história raramente se importa com justificativas. Ela se lembra dos feitos, não das razões. E é aqui que Tácito entra em cena, não apenas como cronista, mas como filho. Seu de Vita Iulia Agricolae não é apenas uma biografia, é uma arma. Uma resposta elegante àqueles que ousaram apagar o nome de Agrícola dos registros oficiais. Meu sogro, escreve ele, com a precisão de um cirurgião e a paixão de um herdeiro, fez mais por este império do que muitos que hoje se sentam no Senado. Cada palavra é um golpe contra a injustiça, cada página uma restauração. Porque quando o sistema falha em reconhecer a grandeza, cabe aos que ficam, aqueles que amam, que admiram escreverem a versão correta dos fatos. Mas Domiciano não era homem de se contentar com as glórias alheias. Enquanto Agrícola era relegado à obscuridade, o imperador voltava seus olhos para a Germânia, onde os Chatti, uma tribo tão feroz quanto astuta, desafiavam a autoridade romana com raids que cortavam como lâminas nas entranhas do império. Eles atacam quando achamos que estamos fortes, resmungavam os legionários, e recuam quando deveríamos esmagá-los. Era uma dança perigosa, um jogo de gato e rato que humilhava Roma. E Domiciano, ávido por provar que também podia ser um general, que também podia merecer o título de Germânicos, como seus antepassados, lançou-se à campanha. Só que havia um problema, Domiciano não era Agrícola. Suas vitórias eram rápidas, quase apressadas, como se ele temesse que o tempo revelasse sua falta de genuína habilidade militar. Os Chatti, é verdade, foram repelidos. Uma estrada foi construída, um forte erguido aqui e ali, mas era tudo tão teatral. Um triunfo foi decretado em Roma, o título de Germânicos concedido com pompa, como se o império precisasse ser convencido de que algo grandioso havia acontecido. Os soldados, porém, sabiam. Os veteranos que haviam marchado com Agrícola pela Bretanha trocavam olhares nos acampamentos. Isso não foi uma campanha, diziam entre si. Foi um espetáculo. E o pior, funcionou. Pelo menos por um tempo. Porque Roma, em sua fome por heróis, às vezes prefere a ilusão à verdade. Domiciano pode não ter sido um estrategista brilhante, mas entendia uma coisa melhor do que ninguém. O poder não se constrói apenas com espadas, mas com símbolos. E se uma muralha podia ser um limite, um título podia ser um escudo. Germânicos soava bem nos éditos imperiais. Soava como legado. Mas legados como fronteiras precisam ser defendidos. E enquanto Domiciano se perdia em suas vitórias fabricadas, homens como Agrícola, homens que haviam defendido, que haviam conquistado, eram esquecidos nas sombras. A não ser, é claro, por aqueles que se recusavam a deixar a história ser escrita pelos vencedores de plantão. Porque no final, o que resta não são as estátuas que os imperadores ergueram para si mesmos. São as muralhas que ainda resistem. São os caminhos que ainda guiam. São as palavras, como as de Tácito, que se recusam a apodrecer. Mas enquanto Domiciano se empenhava em erguer mármore sobre mármore para eternizar seu nome, as verdadeiras obras de um império não se mediam apenas em colunas douradas ou estátuas colossais. Elas se escondiam nas entranhas da terra, nos alicerces que ninguém via, mas que sustentavam o peso de uma civilização. Tomem, por exemplo, as muralhas das fortificações militares ao longo da fronteira norte. Não eram meros blocos de pedra empilhados, eram a espinha dorsal de Roma, a linha que separava a ordem do caos, a civilização da barbárie. Cada imperador, desde Augusto, entendia isso. Mas Domiciano? Ele preferia que o mundo olhasse para o Colosseu. O Colosseu. A joia dos Flavianos, o espetáculo que ainda hoje nos hipnotiza.
Vespasiano começou a obra, Tito a continuou, e Domiciano se certificou de que ninguém esquecesse que era dele. Não bastava ser o maior anfiteatro do mundo, ele precisava ser impossível de ignorar. Uma galeria exclusiva no nível superior, só para os privilegiados. Capacidade para 80.000 almas, todas aclamando o mesmo homem. E abaixo deles, um labirinto de túneis e jaulas, o hipogeu, onde gladiadores e feras aguardavam seu momento de glória ou morte. Um elevador do século I, subindo e descendo como se o próprio inferno tivesse engenheiros. Mas não era só diversão. Era poder. Era controle. Enquanto o povo se distraía com sangue e espetáculo, Domiciano reconstruía o campo de Marte, arrasado pelo fogo. O estádio de Domiciano, sim, dele surgia das cinzas, um monumento tão grandioso que séculos depois, ainda abrigaria o martírio de Santa Inês. A ironia? Um lugar construído para celebrar a força de Roma se tornaria palco da resistência daqueles que o império tentava esmagar. E então havia os deuses. Porque um imperador que se prezasse não podia governar apenas os homens, precisava dominar o divino. O templo de Júpiter Ótimo Máximo no Capitólio foi reconstruído 2 vezes sob suas ordens. A primeira por Vespasiano, depois do incêndio. A segunda, por Domiciano, que não se contentou com menos que ouro cobrindo o telhado. Imaginem, o sol batendo naquelas lâminas douradas, cegando quem ousasse olhar diretamente. Um aviso. Uma provocação. Isso aqui é meu. Mas seu zelo religioso não parava em Roma. No Egito, as ordens imperiais chegavam até Dendera, onde o templo de Ator ganhava novos relevos, novas salas, como se o próprio Domiciano quisesse deixar sua marca até nos domínios de Ísis. Porque um império não se mantinha apenas com espadas, precisava de mitos. Precisava que os deuses aprovassem. E entre tanta grandeza, havia a sombra do irmão. O arco de Tito, erguido na Via Sacra, não celebrava Domiciano, mas sim as vitórias de Tito na Judéia. Um monumento que séculos depois inspiraria até Napoleão. Uma ironia deliciosa. O homem que queria ser lembrado como um deus teve que conviver com a glória alheia esculpida em pedra. E enquanto Roma se afogava em mármore e ouro, Domiciano construía seu refúgio. O Palácio Albanense nas colinas, longe do barulho da plebe. De lá, podia olhar a cidade como um deus olha seus súditos, distante, intocável. Um homem que ergueu templos, estádios e arenas, mas que no fim, só confiava nas muralhas que o separavam do mundo. Porque no fundo, até os tiranos sabem, nenhum trono é seguro quando se constrói sobre medo. E nenhum legado dura quando se escreve com sangue. E agora permita-me revelar o que Domiciano realmente construía enquanto Roma murmurava às suas costas. Não apenas um porto em Ostia, mas um império de prata e confiança. Porque um homem que ergue colunas não se contenta em ser lembrado apenas por elas, ele quer que seu nome seja gravado no metal que circula entre as mãos do povo. Tito Flávio Domiciano não era um gastador irresponsável, como sussurravam os senadores entre taças de vinho barato. Era um estrategista. Enquanto outros imperadores fugiam, como Tibério, que trocou o Palatino pela solidão de Capri, como se o mar pudesse lavar a desconfiança do Senado, Domiciano permaneceu. E agiu. Porque ele sabia, o império não se sustenta com mármore, mas com moedas que não mentem. Imagine o peso de uma denário na palma da sua mão. Prata pura, quase 95% dela, depois que ele revertou a fraude dos seus antecessores. Os Flávios não brincavam com a economia. Enquanto Nero diluía a riqueza do povo em bronze envernizado, enquanto Otão e Vitélio afundavam o tesouro em guerras civis, Domiciano fez o que nenhum outro ousou, devolveu a honestidade ao dinheiro. Na década de 80, quando as moedas voltaram a brilhar, não foi mágica, foi cálculo. Um imperador que entendia que a confiança se constrói com números, não com promessas. E por que isso importava? Porque legiões não marcham por ideais, marcam por soldo. E um soldado que recebe prata verdadeira luta com mais fé do que aquele pago com ilusões. Domiciano sabia, um exército bem pago é um muro mais forte que qualquer fortaleza. E Roma, depois das cicatrizes de 69 d.C., precisava de muros. Mas não se engane, ele não era um sonhador. Quando a prata escasseava, ele agia. O fiscus judaicus, aquele imposto que seu pai, Vespasiano, havia criado como vingança pela revolta da Judéia, Domiciano o expandiu. Não por crueldade, mas por necessidade. Porque um império que se estende de Britânia ao Eufrates não se financia com orações. E se os judeus de Alexandria ou Éfeso torciam o nariz? Ele não estava ali para ser amado. Estava ali para garantir que as legiões recebessem seu pagamento, que as estradas fossem consertadas, que o trigo chegasse a Roma. Governar não é um concurso de popularidade.
É uma equação fria entre recursos e sobrevivência. E quanto aos cristãos? Aqueles que o Senado já começava a ver como uma sombra incômoda do judaísmo? Domiciano os observava, não com ódio, mas com a desconfiança de quem sabe que novas crenças são como incêndios, podem aquecer ou consumir. Ele não os perseguiu por fanatismo, ele os taxou por pragmatismo. Porque um Estado que depende de tributos não pode ignorar nenhuma fonte de renda, nem mesmo aquelas que rezam a um Deus crucificado. Mas aqui está a ironia. O homem que restaurou a moeda, que fortaleceu as fronteiras, que transformou Ostia no porto que alimentaria Roma por séculos. Esse mesmo homem seria apunhalado por uma conspiração de palácio, seu nome riscado dos registros oficiais, suas estátuas derrubadas. Damnatio memoriae. Como se apagar uma vida pudesse apagar suas obras. E no entanto, quando você segurar uma moeda de sua época, sentirá o peso da história. Prata que não mentia. Um legado que nenhum decreto poderia apagar. Porque no fim, os tiranos são lembrados pelo que destruíram bate os verdadeiros imperadores, pelos alicerces que deixaram para trás. E Domiciano, para o bem ou para o mal, construiu os seus com a única coisa que dura mais que o mármore, a confiança de quem sabe que seu dinheiro vale o que está gravado nele. O tesouro público não era um cofre fechado a 7 chaves, era a ferramenta que forjava a lealdade. E onde melhor investir do que na espinha dorsal do império? As legiões dos séculos I e II não eram apenas soldados. Eram homens que juravam fidelidade não por medo, mas por convicção. Um feito ainda mais notável quando se considera que naquela época, a espada romana passava mais tempo na bainha do que na batalha. A Pax Romana não era um mito, era uma realidade administrada com mão de ferro e cálculo preciso. Até que as fronteiras, como sempre, lembraram a Roma que a paz é um jardim que exige poda constante. E então veio a notícia da Britânia, um espinho cravado no flanco do império. Mas os deuses sabem que não eram os únicos desafios. Ao norte, onde o Danúbio serpenteia como uma cicatriz na terra, os dácios de Decébalo olhavam para o sul com ambição. Um reino que há meio milênio já havia provado que sabia como fazer Roma sangrar. Na Mésia, em 85 d.C., o rei Duras cruzou a linha que separava a audácia da loucura. Suas legiões avançaram sobre território romano e o resultado? Uma mancha na honra de Roma, a Via Laudae, uma legião inteira, varrida do mapa junto com suas águias, símbolos sagrados arrastados na lama por mãos bárbaras. Quando a notícia chegou à urbe, não foi um murmúrio, foi um grito de guerra. Domiciano não enviou um general. Ele foi o general. Postou-se na fronteira danubiana, onde o ar cheirava a terra úmida e traição, e ali permaneceu por anos. A Mésia não seria mais um problema, seria duas. Inferior e superior, divididas para governar melhor, para conter o inimigo com estratégia, não com improviso. Mas os dácios não eram adversários que se dobrassem à burocracia. Em 88 d.C., a guerra explodiu de novo, e desta vez, Roma aprendeu o preço da pressa. Cornélio Fusco, prefeito da Guardiã Pretoriana, avançou com a arrogância de quem acreditava que o nome de Roma bastava para vencer. Os dácios, porém, tinham um novo rei, Diurpaneu, de uma lição para ensinar. Em Tapai as legiões romanas foram esmagadas. Fusco não voltou. Mas Domiciano não era homem de recuar. Se um prefeito havia falhado, um legado tomaria seu lugar. Técio Juliano, o mesmo que anos antes havia contido sátiras na Germânia. Desta vez não haveria subestimação. Os exércitos romanos marcharam com disciplina, e em 89 d.C., na batalha decisiva de Tapai, os dácios quebraram. Diurpaneu implorou por paz. Roma ditou os termos. Decébalo permaneceria no trono, mas como vassalo. Um tratado que na superfície parecia clemência, mas que na verdade era um laço apertado ao pescoço de um inimigo. Porque Domiciano sabia, uma vitória total exigiria mais do que uma campanha. Exigiria tempo. Enquanto isso, a oeste, os chatos e os suevos testavam os limites do lime senano. Fronteiras são como cicatrizes, mesmo depois de fechadas coçam. Mas o imperador não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Juliano foi redirecionado, as legiões reforçadas, e a mensagem foi clara: Roma não negociava sua segurança. A guerra, afinal, não era apenas destruição, era o cadinho onde se forjava a grandeza. E quando Trajano, décadas depois, finalmente esmagaria a Dácia e a transformaria em província, seria sobre os ombros da estratégia de Domiciano que pisaria. Mas a glória não se media apenas em campos de batalha. Enquanto as legiões marchavam em Roma, as letras floresciam sob um patrocínio que não era mera vaidade, era política. Sátira, história, poesia. O século I d.C. foi a era em que a palavra escrita se tornou tão afiada quanto a espada.
Juvenal cuspia veneno sobre os vícios da cidade, enquanto Marcial, o epigramista, transformava a vida cotidiana em arte, e ambos tinham, sim, o ouvido do imperador. Domiciano não era um mecenas passivo, era um leitor atento. Quando Marcial publicou seus versos celebrando as vitórias sobre os chatos, o laureado não foi apenas o poeta, foi o regime. Porque a cultura, como a moeda, era outra face do poder. O que se gravava nos livros durava tanto quanto o que se cunhava em prata. E então havia os historiadores. Suetônio, com sua pena afiada, dissecava os Césares como um cirurgião, embora seu Divita Caesarum só viria à luz depois, quando a sombra de Domiciano já não pudesse alcançá-lo. Tácito, o senador que escrevia com a frieza de quem conhecia o jogo do poder, reservaria para ele algumas de suas palavras mais cortantes. Mas até mesmo a hostilidade de Tácito não podia apagar um fato. Sob Domiciano, Roma não apenas sobreviveu, floresceu. Até Plutarca, esse grego que vivia longe, nas brumas de Delfos, reconhecia: havia algo naqueles anos que merecia ser registrado. Porque um império não se constrói só com legiões ou leis. Constrói-se com a certeza de que, quando o futuro olhar para trás, não verá um vazio, verá um legado. E Domiciano, para seus críticos, pode ter sido um tirano. Mas para a história, foi o arquiteto de uma era em que Roma não apenas resistiu, mas se reinventou. Eis o paradoxo de um homem que, enquanto ergueu colunas e templos, também ergueu barreiras. Domiciano não era apenas o censor que ditava os costumes, era o escritor que, com tinta e autoridade, reescrevia os limites do possível. Mas não falemos apenas dele. Falemos daqueles que, sob seu reinado, teceram palavras mais duradouras que o mármore, os poetas, os filósofos, os cronistas que, entre o favor imperial e a sombra da censura, deixaram um legado que o tempo não apagou. Tome Juvenal, esse mestre da sátira que, com um sorriso cortante como uma adaga, disseceu a alma de Roma. Sim, ele bebeu do copo da proteção imperial, quem não o faria, mas sua pena nunca se dobrou. Quando ironizou o povo romano reduzido a pão e circo não era desdém, era diagnóstico. E que diagnóstico mais preciso? Uma cidade onde os estômagos cheios silenciavam as consciências, onde o espetáculo no Coliseu ofuscava a podridão nos palácios. Sua quarta sátira, aquela obra-prima onde um peixe se transforma em metáfora da decadência da elite, não era apenas literatura, era um espelho quebrado aos pés dos poderosos. Expulso? Talvez. Mas que exílio poderia conter um homem cuja voz já havia cruzado o Tibre e ecoado nos ouvidos da posteridade? E então a Josefo, o judeu que, de rebelado a cronista, tornou-se o olho de Roma sobre Jerusalém. Capturado em Jotapata, poupado por Vespasiano, transformado em historiador por Titus, que ironia do destino. Suas guerras dos judeus não são apenas um relato, são um monumento erguido com palavras, onde a fúria da revolta e a estratégia romana se entrelaçam em uma narrativa tão vívida que ainda hoje arde como as chamas do templo. E quando, anos depois, sob o patrocínio de Domiciano, ele publicou Antiguidades dos Judeus, não era mera gratidão. Era um ato de sobrevivência. Um homem que viu sua pátria ser reduzida a cinza sabia que, sem a pena, até a memória seria apagada. Mas aqui está o detalhe que poucos notam. Enquanto Josefo escrevia sob a sombra benevolente do palácio, os estoicos eram empurrados para as margens. Domiciano, o mesmo que financiou crônicas, expulsou filósofos. Epicteto, aquele ex-escravo que ensinou que a liberdade começa onde o medo termina, foi obrigado a levar sua escola para Nicópolis, longe dos salões onde as ideias perigosas poderiam florescer. Musonio Rufo, Elvídio Prisco, nomes que o imperador preferia esquecidos. Por quê? Porque um tirano não teme espadas, teme pensamentos. E os estoicos, com sua teimosia moral, eram espinhos em seu trono. E no entanto, a hipocrisia deliciosa da história. Foi esse mesmo Domiciano que, enquanto perseguia os filósofos, permitiu que Martial, o poeta das epigramas picantes, florescesse. O homem que censurava a moral alheia ria das obscenidades versificadas do espanhol. Por que a tolerância seletiva? Porque Martial não ameaçava o sistema, ele o entretinha. Um bufão com estilo é sempre mais útil que um sábio com princípios. Suetônio, esse colecionador de fofocas imperiais, nos deixou retratos tão vivos que quase podemos cheirar o vinho derramado nos banquetes de Calígula ou ouvir os suspiros de Nero enquanto Roma ardia. Mas cuidado, suas vidas dos Césares não são história, são teatro. Domiciano, para ele, é um vilão de pantomima, com suas paranoias e seus éditos sangrentos. Mas será que um homem que governou 15 anos, que reconstruiu o Capitólio, que fortaleceu as fronteiras, pode ser reduzido a um caricatura? Ou será que Suetônio, como tantos, preferiu o escândalo à complexidade?
Aqui está a verdade inconveniente. Os bons imperadores que vieram depois, Nerva, Trajano, Adriano, herdaram um império que Domiciano havia consolidado. As estradas que eles percorreram, as legiões que eles comandaram, as leis que eles aperfeiçoaram, tudo isso foi erguido sobre os alicerces que ele lançou. E no entanto, sua memória foi enterrada sob camadas de difamação, como se a história fosse escrita pelos vencedores, ou pelos medrosos. Porque no fundo, o que mais assusta não é o tirano que mata, mas o tirano que constrói. O que faz tremer não é o homem que derrama sangue, mas o que, enquanto o faz, também planta árvores cujos frutos outros colherão. Domiciano fez as duas coisas. E é por isso que séculos depois ainda discutimos se ele foi um monstro ou um visionário, quando na verdade foi ambos. Como Roma mesma. Como poder. Como a história que nunca é preta no branco, mas sempre escrita a sangue e ouro. Ah, mas aqui está o cerne da questão. Como separar o homem da lenda quando os próprios fatos se entrelaçam com o mito? Domiciano não era apenas um imperador. Era um paradoxo ambulante, um enigma que desafiava até os cronistas mais meticulosos. Suetônio, esse mestre das confidências imperiais, nos presenteia com detalhes que oscilaram entre o grotesco e o sublime, como se o próprio destino de Roma dependesse de saber quantas vezes um homem se deitou com uma prostituta ou quantas horas passou a esquadrinhar os mapas de suas províncias. E que detalhes! Lutava na cama como quem luta na arena, dizem os relatos, com uma mistura de admiração e escândalo que só os romanos sabiam cultivar. Mas pergunto, quem entre nós não teve seus momentos de excesso? A diferença é que Domiciano os transformava em política. Enquanto os senadores suavam em suas togas à espera de uma audiência, ele estava relaxando como quem diz, o império pode esperar. A arte de governar começa pelo domínio de si mesmo. E quando finalmente emergia daqueles aposentos, não era para assinar decretos entediantes, mas para reescrever o próprio rosto de Roma. Porque sim, ele era alto, demasiado alto para os padrões de uma cidade que adorava seus generais anões e seus poetas franzinos. Sua pele bronzeada pelo sol da Campânia contrastava com os olhos grandes e inquietos, aqueles olhos que viam além das colunas do fórum. Pobre homem, murmuravam os cortesãos, mal enxerga a traição à sua frente. Mas enganavam-se, Domiciano via tudo, até mesmo o que ainda não existia. E o que existia, ele reconstruía. Bibliotecas queimadas? Ele as ergueria de novo, não como monumentos ao passado, mas como arsenais do futuro. Roma ardeu uma vez, parecia dizer, enquanto seus escribas copiavam pergaminhos à luz de lamparinas, mas desta vez as chamas alimentarão a memória, não a destruirão. E não se tratava de mera vaidade, ele queria que cada cidadão, do plebeu ao patrício, soubesse que o conhecimento era o verdadeiro ouro do império. Até mesmo os rolos perdidos de Alexandria, aqueles tesouros, eram caçados com a mesma paixão com que um general persegue um inimigo em retirada. Mas não pense que era tudo severidade e pergaminhos empoeirados. Domiciano sabia que um império se conquista com espadas e com pão, e acima de tudo com espetáculo. Os jogos? Mais grandiosos. As corridas? Mais velozes. Os gladiadores? Mais sangrentos, mais heróicos, mais alivos do que nunca. Que o povo se distraia, ordenava, enquanto os arquitetos terminavam o Colosseu e os aurigas preparavam seus cavalos para a próxima corrida. Que esqueçam por um dia que a liberdade é uma ilusão, desde que a ilusão seja bela. E quanto aos excessos? Os excessos. Ele bebia, sim, mas com a medida de quem sabe que o vinho embota a língua dos traidores. Banquetes? Só quando conveniente. E se às vezes se retirava cedo, era porque um imperador não pode dar o luxo de ser previsível. Moderação é a arte de esconder a fome, diria ele, enquanto ajustava a coroa de louros sobre a testa calva. Sim, calva. Esse detalhe que o atormentava mais do que qualquer revolta nas províncias. Porque a calvície, meus amigos, era sua verdadeira batalha. Suetônio nos conta que ele escreveu um tratado sobre o assunto de Capilis, como se a queda dos cabelos fosse um presságio tão grave quanto a queda de uma legião. Olhe para mim, parece dizer em cada linha daquele manual desesperado, e veja o que o tempo faz aos deuses. Mas não era vaidade pura, era metáfora. Um imperador que perde os cabelos é como um império que perde suas fronteiras. Ainda é poderoso, ainda é temido, mas algo fundamental se foi. E então veio 89 d.C., quando a Germânia Superior se levantou como um gigante adormecido. Lúcio Antônio Saturninus, aquele governador ambicioso, achou que o inverno seria seu aliado. As águas do Reno estão geladas, deve ter pensado, as legiões lentas. Mas esqueceu-se de que Domiciano não governava pelo clima, e sim pela estratégia.
Em questão de semanas, a rebelião foi esmagada, não com fúria cega, mas com a precisão de um cirurgião que sabe onde cortar. A traição, teria dito o imperador, enquanto os mensageiros levavam as notícias a Roma, é como a neve, derrete ao primeiro raio de sol. E o sol naquele inverno brilhou para ele. Os quititas, aqueles bárbaros loquazes, juraram lealdade. As legiões, que poderiam ter hesitado, marcharam unidas. Até o gelo do Reno pareceu conspirar a seu favor. Até que, claro, o destino, sempre irônico, enviou um degelo prematuro. Até os deuses têm senso de humor, deve ter murmurado, enquanto observava as águas levar embora os últimos vestígios da resistência. Mas não se engane, cada vitória tinha seu preço. E em Roma, onde a memória é curta e a ingratidão eterna, os sussurros começaram. Demasiado cruel. Demasiado paranoico. Demasiado, imperador. Como se a grandeza não exigisse um pouco de loucura. Como se o poder não fosse, em si mesmo, uma forma de insanidade controlada. Eis que a ironia dos deuses se revelava em sua forma mais cruel, enquanto Domiciano apertava o punho sobre as províncias, acreditando dominar até os ventos do norte, as próprias sombras de seu palácio tramavam contra ele. Os chatis, sim, haviam sido contidos. Mas a que custo? As legiões marchavam, é verdade, mas não apenas para defender as fronteiras. Marchavam para Roma. Para ele. A Germânia Superior, conquistada com sangue e fogo, agora sussurrava seu nome como um aviso, não como uma vitória. Ele acabou com a rebelião, diziam os despachos oficiais, mas entre linhas lia-se outra coisa. Ele acabou com a paciência de todos nós. O descontentamento não era mais um rio subterrâneo, era uma enchente. Os demianos, aqueles que outrora beijavam suas sandálias, agora trocavam olhares nos corredores do Senado. Saturnino, aquele general que ousara sonhar com um império sem Domiciano, não era um louco solitário, era o sintoma. E Roma, essa velha serpente, sabia reconhecer o veneno em suas próprias veias. Os estoicos expulsos não eram apenas filósofos, eram espelhos quebrados, refletindo uma verdade inconveniente. O tirano não tolera quem pensa, apenas quem obedece. E quando até os escravos do palácio começam a sussurrar Nero nos cantos, meu caro, é porque o fogo já está nas cortinas. Cláudio, aquele imperador que os historiadores tratam como um bobinho, ao menos tinha a decência de ser odiado por incompetência. Domiciano? Era odiado por competência demais. Cada senador executado era um prego a mais em seu próprio caixão. Conspiração, gritava ele, enquanto a faca já deslizava entre as costelas da lealdade. Os homens que o rodeavam, aqueles que sorriam e curvavam a cabeça, eram os mesmos que à noite afiavam lâminas no escuro. E o Senado? Ah, o Senado! Essa instituição que se fingia de morta, mas que ainda sabia morder quando a presa estava distraída. Até que chegou o dia em que o destino, sempre pontual para com os tiranos, bateu à porta. 18 de setembro de 96 d.C. Uma data que deveria ser marcada a ferro e fogo não por uma batalha, mas por um nada. O imperador que morre não no campo, mas no banheiro, não pela espada de um inimigo, mas pela faca de um criado. Stefano, o mordomo, com suas mãos que já serviram vinho e agora serviam justiça. Partênio, o camareiro, cujo sorriso era mais cortante que qualquer espada. Eles não precisaram de exércitos. Bastou um rolo de pergaminho, um gesto falso de reverência e a poesia da traição, o golpe certeiro na virilha, esse lugar onde todo homem, mesmo um deus vivo, se curva de dor. Domiciano tentou lutar, é claro. Como não tentaria? Mas quando até o mais humilde dos servos crava uma adaga em suas costas, fica claro, o império já o havia abandonado. Os pretorianos, aqueles cães de guarda que deveriam protegê-lo, olhavam para o lado. Os senadores, aqueles vermes que ele esmagara sob a bota, agora aplaudiam em silêncio. Até os deuses cansados de seu teatro viraram o rosto. E então, ó, a velocidade com que Roma enterra seus monstros, o Senado se reuniu, não para chorar, mas para escolher. Nerva, aquele velho sábio que todos respeitavam e ninguém temia, foi coroado entre suspiros de alívio. Um homem que não precisava de purgas, apenas de paz. Um imperador que em seus poucos meses provou algo revolucionário, que se pode governar sem ser temido. Mas o destino, sempre irônico, não lhe deu tempo. 16 meses. Apenas isso. O suficiente para mostrar que havia outra maneira, e para deixar o caminho livre para Trajano, aquele general que não precisava de sangue para ser grande. E assim, entre o último suspiro de um louco e o primeiro decreto de um sábio, Roma respirou. Os historiadores dirão que foi o fim de uma era. Os poetas que foi justiça. Mas a verdade? Era apenas Roma sendo Roma, devorando seus filhos para sobreviver. E no meio do banquete sempre há um lugar vazio à mesa.
para o próximo que ousar sentar-se no trono, e acreditar que é imortal. O povo romano. Como é fácil esquecer que entre os gritos dos tiranos e os hinos dos poetas, houve um tempo em que o império não precisou de espadas para se sustentar. Chamam de Pax Romana, mas não foi apenas paz. Foi algo mais raro, equilíbrio. 5 homens, 5 imperadores e entre eles, uma verdade inconveniente. Roma não floresceu por acaso. Floresceu porque, pela primeira vez em séculos, o poder não foi um brinquedo nas mãos de um deus louco, mas uma ferramenta nas mãos de quem ainda se lembrava do que significava servir. Edward Gibbon, aquele gênio melancólico do iluminismo, suspirou ao escrever sobre eles. Para ele foi a era em que a humanidade ousou ser feliz, e não era exagero. As estradas se estendiam como veias de um gigante adormecido, as cidades cresciam sem o peso dos incêndios da ambição. E o povo podia pela primeira vez, morrer de velhice em vez de sob a lâmina de um pretoriano. Mas cuidado, não confunda bondade com fraqueza. Nerva adotou Trajano não por caridade, mas porque sabia que um império não se governa com sorrisos. Trajano, por sua vez, estendeu as fronteiras até onde os deuses permitiram, mas nunca esqueceu que um soldado sem disciplina é apenas um assassino com armadura. Adriano, o poeta guerreiro, ergueu muros não para prender os bárbaros, mas para lembrar a Roma que até os impérios têm limites. Antonino Pio governou como um pai que sabe que a herança mais valiosa não é o ouro mas a estabilidade. E Marco Aurélio escreveu suas Meditações entre uma batalha e outra, como se soubesse que a filosofia era o único refúgio contra a loucura de ser imperador. E então veio Cômodo, e tudo desabou. Mas não nos apressemos. Antes dele, houve um sistema. Um sistema que funcionou porque, pela primeira vez, o Senado não foi um teatro de intrigas, mas uma engrenagem. Sim, Suetônio e Tácito rosnavam em seus pergaminhos, chamando-os de tiranos disfarçados. Mas que outro nome dariam homens que os privaram do direito de escolher seus próprios carrascos? A história é escrita pelos que sobrevivem e os senadores, esses aristocratas de toga imaculada e mãos sujas, sobreviviam melhor quando podiam chorar em grego sobre a perda da república. Como se república alguma tivesse morrido de morte natural. Como se Júlio César não tivesse sido esfaqueado justamente por aqueles que agora choramingavam por liberdade. Domiciano? Domiciano. Aqui a coisa fica interessante. Porque se há um imperador que prova que a história é uma farsa contada pelos vencedores, é ele. Sim, foi paranoico. Sim, executou senadores, mas quantos deles estavam, na verdade, afiando facas nas sombras? Quantos mártires da liberdade eram apenas ratos roendo os alicerces do palácio? Ele não era um santo, mas também não era o monstro que Suetônio pintou. Era um homem que entendeu uma verdade simples. Roma não precisava de mais um Nero cantando enquanto queimava. Precisava de alguém que fizesse os números fecharem. E ele fez. O tesouro encheu, as legiões foram pagas, as fronteiras seguras. Até o Coliseu foi terminado, sim, aquele mesmo que hoje turistas fotografam sem saber que foi erigido com o suor de escravos e o sangue de gladiadores, mas também com a obstinação de um imperador que sabia que o povo precisa de pão e circo. E então veio o fim, não com estrondo mas com um suspiro. Cômodo, o filho de Marco Aurélio, provou que até os deuses têm senso de humor macabro. O herdeiro do filósofo soldado preferiu ser gladiador. O império, que havia aprendido a respirar, sufocou-se em sua própria decadência. E quando o século III chegou, trouxe consigo a conta, moedas de prata que valiam menos que o metal que as compunha, legiões que vendiam sua lealdade ao melhor lance, bárbaros que já não batiam as portas mas entravam por elas. A crise não foi um acidente. Foi o preço de ter esquecido que até os impérios são mortais. Mas aqui está a ironia. Quando tudo desabava, quando os generais se coroavam imperadores em cada província, quando o dinheiro não valia mais que o papel onde era cunhado, foi um homem como Diocleciano, outro tirano, quem tentou costurar os pedaços. Reformou a moeda, fortaleceu as fronteiras, dividiu o poder. E o Senado? O Senado chorou, como sempre, porque preferia a ilusão da grandeza à realidade do trabalho. Então me digam, quem foram os verdadeiros tiranos? Os que governaram com mão de ferro e deixaram o império de pé? Ou os que, com lágrimas de crocodilo, assistiram Roma queimar enquanto recitavam Virgílio? A história não é feita de heróis e vilões. É feita de escolhas. E Roma, minha querida Roma, sempre escolheu sobreviver, mesmo que para isso tivesse que devorar seus próprios deuses.